Iniciando as nossas atividades aqui no painel institucional com o tema Aprimoramento da regulação no setor rodoviário, quem irá moderar os trabalhos aqui no nosso auditório institucional é o jornalista Jimmy Amora. Convido inicialmente a tomar assento aqui conosco o diretor executivo de concessões rodoviárias no grupo Eco Rodovias, José Carlos Casaniga. Ele atua no Grupo Eco Rodovias desde outubro de 2009, após o primeiro período de 99 a 2004, depois março de 2015. É diretor executivo de concessões rodoviárias, foi diretor de engenharia corporativa, diretor superintendente de Ecovias e diretor regional de concessões Sudeste. Sua experiência anterior inclui a CIB Participações, como diretor de engenharia corporativa e a Houghton International em projetos rodoviários financiados pelo Banco Mundial na África Austral. Engenheiro civil, com pós-graduação em transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, pela USP. Já está conosco aqui no palco. Muito obrigada. Nossa próxima painelista é Letícia Queiroz, sócia-diretora da Queiroz Maluf. Escritório especializado em advocacia empresarial, especialmente voltado em infraestrutura e serviços de utilidade pública, como rodovias, aeroportos, concessões de serviços públicos e uso de bens públicos. Mestre e doutora em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professora de Direito Administrativo na mesma universidade e palestrante permanente de cursos de pós-graduação pela PUC. Convido agora Alexandre Aroeira Salles, sócio fundador da Aroeira Salles Advogados. Mestre e doutor em Direito, advogado especializado em gestão de contratos de construção, de concessões públicas e suas soluções de disputa, com experiência em empreendimentos complexos de infraestrutura e industrial, tanto para os setores rodoviários, metroviários, ferroviários, aeroportuários, óleo e gás, energia, naval, saneamento e demais soluções urbanas. Muito obrigada. Convido também Giovanni Peng Filho, diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Profissional com mais de 14 anos de experiência na gestão de empresas do setor público e da iniciativa privada, tanto na área de logística e transportes, como em governança e tecnologia da informação. Como administrador, foi membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Securitização. Na qualidade de gestor e consultor, foi responsável por projetos de governança, tecnologia e segurança da informação pela Bovespa, Embraer, Tribunal Eleitoral Regional de Santa Catarina e Sonews em Luanda, Angola. Encerrando o nosso time de painelistas, convido o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues. Lembrando a todos os participantes que façam as suas perguntas por meio do app Brasvias, que chegará diretamente ao nosso moderador, Jimmy Amora. Com a condução dos trabalhos, o nosso jornalista moderador, Jimmy Amora. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite da BCR para estar aqui, agradecer aos nossos palestrantes. Nós vamos ter uma dinâmica aqui de perguntas e respostas, para que, enfim, vocês, os palestrantes, possam falar o máximo de tempo possível, porque são eles quem conhecem do tema, e gostaríamos de incentivar que vocês enviem perguntas, para que a gente possa aqui passar para eles e tornar esse debate mais produtivo para todos. Bom, eu vou começar com o Mário Rodrigues, fazendo uma pergunta um pouco mais teórica, mas você também não vai fugir das perguntas mais práticas, daqui a pouco vai ter. Que sobre o tema do painel. Como é que a gente consegue adaptar
contratos longos de 20, 30 anos. Como é que a gente consegue fazer com que a realidade se imponha? Porque muitas vezes o que parece, o que tem sido a regra, é que a gente quer construir um sonho, que é o que se chama normalmente de projeto. Você sonhou, você teve aquela ideia que é muito boa, mas a realidade acaba se impondo aí, nas cidades, no crescimento da população, ou no decréscimo da população, ou novas realidades que aparecem de preços, custos, transportes. Como é que, para você, a gente consegue fazer com que seja possível esses contratos de 30 anos serem reais? Bom, boa tarde a todos, companheiros aqui, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui. Bom, ao longo dos anos, a gente vem aprimorando a modelagem de exigências e até do módulo regulatório dos novos leilões, das novas concessões. Nós, inicialmente, tivemos as concessões da fase 1, que estão terminando agora em 2021. Depois, em 2007, lançamos a fase 2, que foram contratos já diferentes da fase 1. Após isso, em 2013, 2014, vieram os editais da fase 3, e agora nós estamos implantando já a quarta etapa, que será já um contrato totalmente diferenciado do que já é hoje. Nós ainda temos um leilão marcado, inclusive, para o dia 27 agora de setembro, que é o da 364, 365, que ele ainda segue o modelo adotado no pregão que nós tivemos, onde foi feita a concessão da RIS, já com algumas modificações. Mas, basicamente, para a gente ter mais uma realidade, e você veja bem, um contrato de concessão de rodovia é de 25 a 30 anos, então ele sofre, durante esse tempo, várias modificações. E nós temos que ter instrumentos para que se garanta que essas não previsões contratuais elas possam ser incorporadas nelas. Então, veja bem, o segredo está na nova modelagem, o segredo está em ferramentas, em minimizar a matriz de risco para os concessionários. Vou dar um exemplo, nós já estamos pensando até em tarifa free flow, que é uma tarifa sem barreira, onde seria um pedágio muito mais justo e uma rentabilidade muito maior para o concessionário. Nós estamos criando instrumentos dentro do contrato que garantam mais uma efetividade na contratação. Vou dar um exemplo do que está agora em audiência pública, que são os futuros editais. O da 101 ainda vai ser o modelo antigo. O mais da 381, da 163, 153, já estamos na modelagem da quarta fase, que traz uma série de modificações. Primeira delas é a forma de decretar o vencedor. Vai ser um misto entre menor tarifa e maior outorga. Ou seja, quem der um desconto de 12% na tarifa, ele vai para a segunda fase, que será, aí sim, a maior outorga. Isso é inédito aqui, é uma modelagem que é uma política pública definida pelo governo, e que a NTT, junto com o EPL e o próprio Ministério e PPI, desenvolveu esse novo edital, que está em audiência pública. Não dá para afirmar ainda que não tenha nenhuma modificações, porque a audiência pública da 381 acabou dia 2/9, e os outros vão terminar dia 17 ou 18 de novembro. Então, nós aí sim vamos pegar todas as contribuições, fazer um relatório final para que se encaminhar isso ao Ministério e ao TCU. A nossa previsão é tentar colocar esses editais na rua ainda esse ano, para a concessão no ano que vem. Então, veja bem lá. Primeiro, tarifa diferenciada entre a pista simples e a pista dupla, uma novidade. Quando a pista estiver duplicada, ela terá condições de ter um reajuste na tarifa, já é uma novidade. Quem trafega ainda em pista simples terá um diferencial na tarifa. Outras garantias. Nós estamos criando ferramenta que o financiador do consórcio, ele também vai ter, em determinados momentos, a chance de ele estar atuando e de ele estar tomando a frente da concessão, se ela não for bem.
regras muito claras de caducidade ou de paralisação. Isso também permite já dizer que evita-se um monte de indecisões futuras. Deixa eu colocar aqui mais alguns pontos. Vamos ter também o índice de desempenho. Vai ser fundamental esse índice de desempenho, que será colocado e calculado, e ele vai ter uma interferência muito grande, tanto na parte tarifária, como na garantia do contrato. Nós teremos a outorga variável. O que é isso? Um determinado percentual da outorga, ele vai ser depositado numa conta extra, com a finalidade de se criar um colchão para futuros, ou uma diferenciação cambial, é a principal motivo, mas ele pode servir também para desequilíbrios que o contrato venha a ter, de se estar usando esse recurso. Isso é muito, muito satisfatório e muito bem. Nós teremos também a previsão de regras gerais para o cálculo da indenização dos contratos. Enfim, N modificações esses contratos vão ter, que vai garantir muito mais a previsibilidade e minimizar os riscos dos contratos. Isso está entrando nesses editais novos que, repito, eles ainda estão em audiência pública, eles podem estar sofrendo alguma alteração. Mas, com certeza, está vindo aí ferramentas que dê uma garantia maior, minimize o risco. Vamos deixar muito claro que minimize o risco do concessionário. Obrigado, Mário. Casaniga, eu queria que você me falasse um pouco, já que você estava há muito tempo nesse setor, como é que você viu a evolução disso, desde o início, como é que isso, os instrumentos que se tem para regular os contratos, como é que eles evoluíram e a que ponto estamos? Muito longe do ideal, próximo, estamos chegando lá? Jimmy, obrigado. Boa tarde a todos aqui do painel, boa tarde a todos do evento. Eu entendo que nós temos pontos importantes nessa questão regulatória para serem atualizados e até corrigidos, ajustados, né? Você mencionava um pouco essa questão da eventual necessidade de revisão do contrato ao longo do tempo, né? Ao longo desses 20 e poucos anos de programa de concessões no Brasil, nos estados e com o governo federal, me parece que a necessidade de uma revisão periódica dos contratos de longo prazo podem ser um bom instrumento, desde que bem regrados, bem organizados, né? E, para isso, a redação clara do contrato é fundamental, né? Nós costumamos comentar que os contratos eles precisam cada vez mais se aperfeiçoar nesse aspecto, desde os editais até os contratos, para que as redações não deixem dúvida de qual é o compromisso, qual é a obrigação, qual é a visão, qual é a forma de prestar serviços, como é que se encontra o equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao longo da sua vida, como é que se desperta no contratante e na contratada a disciplina de encontrar discussões sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Isso é fundamental, do meu ponto de vista, né? Então, a previsibilidade também passa por isso, por ter regras claras para que se promova, concomitantemente aos fatos que dão desequilíbrio no determinado contrato, também que se promova o seu reequilíbrio tempestivo, organizado, conhecido, né? Esse mecanismo da revisão periódica, ou da revisão a cada 5 anos, me parece que em projetos de longo prazo no Brasil, pelas características do desenvolvimento do entorno das rodovias, no nosso caso, né, pode ser um mecanismo bastante interessante para apoiar que esse contrato encontre viabilidade ao longo da sua vida. Eu considero que isso é muito importante, deveríamos olhar para uma atualização plena desse quesito na gestão contratual entre poder concedente e contratado. Obrigado, Casaniga. Letícia, poucos dias atrás a gente estava numa conversa um pouco sobre isso, sobre como esse processo que a gente chama de aceleração do tempo, como as coisas acontecem muito rápido hoje, e você não tem instrumentos
para atender aquilo. Mas também tem uma outra, que é um pouco você ter a segurança do contrato. Qual é o ponto de equilíbrio que se pode chegar para que tenha uma regulação adequada para a segurança do contrato e também para a qualidade do fornecimento aos usuários, no caso das rodovias? Bom, Jimmy, primeiro, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo aqui o convite. Eu agradeço a pessoa do ministro, governador e presidente da BCR, César Borges. Saúdo aqui todos os colegas aqui de discussão, todos aqui bastante da área para a gente poder discutir bem esses temas. Falando aí especificamente de flexibilização, de revisões e de manutenção do equilíbrio, o direito objetivo, assim dito, aquele que é codificado, ele é muito claro no sentido da possibilidade de que isso ocorra, em especial com as concessões. E aí vamos desde o direito civil, das figuras do Instituto da Lesão, da onerosidade excessiva, a Lei 866 também permite, a Lei de Concessões permite, mais recentemente a gente teve a lei, aí falando do plano federal, a Lei 13.448, que expressamente reconhece algo que nós, juristas, já defendíamos há tempos, no sentido de que, em contratos de concessão, que são contratos de longo prazo, não se aplicam aqueles limites de 25% da Lei 8666. Então, o nosso direito objetivo, vamos dizer, já permite. A grande discussão vem, e aqui vejo a cara de pessoas que muita gente já discutiu, no caso concreto, como fazer? E nisso os contratos ainda são pouco regulados, mas a gente precisa ter um certo cuidado na hora de predeterminar o futuro, para que a gente não caia na armadilha contrária. Eu atuo bastante nessa área e venho assistindo agora algumas intervenções aí especificamente falando mais especificamente do TCU, que vem restringindo a discricionariedade da agência em nome de critérios mais objetivos. Eu acho que não é esse o caminho. Acho que é importante que os contratos indiquem critérios, indiquem parâmetros. Até nesse congresso que a gente estava fazendo, chegar-se a parâmetros para se ter uma maior segurança jurídica para todos nas alterações do contrato. Eu digo todos, quem são? Os agentes públicos, as concessionárias, aqueles que estão financiando, todos os envolvidos, que tenham mais segurança jurídica, mas tornar de modo muito objetivo acaba restringindo demais. Nesse sentido, falando aí, como o doutor Mário falou já dos novos modelos, eu vejo duas iniciativas, queria comentar sobre, e aí também a Artesp também tem um dispositivo similar, sobre duas iniciativas que para mim é um exemplo de bom exemplo e uma outra de mau exemplo, para poder ficar equilibrado aqui. Para mim, o que é bom exemplo é a criação de uma conta de ajuste, no caso, a nomenclatura federal, no caso do Estado de São Paulo, a conta centralizadora, que são contas colchões, que são importantes para que você possa alterar os contratos sem ficar flutuando a tarifa a todo momento. Então, acho que um mecanismo como esse não só propicia que a alteração seja feita, mas amortece econômico-financeiramente. Aí só a minha crítica a ambas as modelagens é que nos dois casos esse mecanismo está restrito à proteção cambial, que é algo sem dúvida importante para estimular, se bem que agora no Estado de São Paulo se abriu para o DUF, para o desconto dos usuários frequentes, e vai ser essa a sugestão que eu vou apresentar na consulta pública, doutor Mário, para que esse mecanismo muito útil possa ser utilizado, até porque a proteção cambial é muito importante, mas ela só vai ser aplicada para quem contraiu financiamento em moeda estrangeira, que é justamente para incentivar a vinda do investimento estrangeiro, que é muito bem-vindo, claro, mas para aqueles que assim não optem, pudessem fazer algum outro tipo de vínculo para que esse colchão seja utilizado também. A mesma lógica, a gente deve atrair o investimento financeiro, o investimento estrangeiro, mas não discriminar os que não têm, para não poder usar um colchão que está sendo feito e que é importante de ser utilizado. E como um mau exemplo, eu já vejo a restrição, e aí até sei que não é uma ideia inicial da NTT, mas, por exemplo, a restrição de que as prorrogações dos contratos sejam limitadas a, no máximo, 5 anos. É algo que, a meu ver, estabelecer de antemão um limitador
dessa monta para um contrato que é de 30 anos, que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro e que a extensão de prazo pode servir para acomodar melhor o contrato, ao meu ver, é um exemplo dessa excessiva restrição de um contrato que tem que ter, sim, mecanismos para que ele possa respirar e para que ele possa acontecer e para que ele possa ser mantido equilibrado. Eu venho defendendo essa figura do devido processo revisional, no sentido de se manter sempre um equilíbrio do contrato, porque é só assim que ele consegue ser bem executado. Obrigado, Letícia. Alexandre, também assisti a uma palestra que você trouxe recentemente com o pessoal da OCDE e do governo britânico, em que eles colocavam um tipo, vamos chamar assim, novo de relação entre reguladores e regulados, em que o enforcement, que era a palavra lá que eles usavam, estava um pouco, não era o adequado. O quanto que a gente precisa ainda evoluir aqui para que a gente tenha um processo que eles chamavam mais lá de colaborativo, vamos chamar assim, e menos de enforcement, para que os contratos possam ser efetivamente cumpridos pelos concessionários e também pelo governo, no caso. Muito boa pergunta, viu, Di? Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar debatendo com todos vocês. Obrigado ao presidente, César Borges, pelo convite. É uma questão interessante, porque a gente ouve muito, e é de fato importante, como o Mário bem colocou, as novas modelagens, né? Então, como podemos aperfeiçoar as novas modelagens para termos contratos mais seguros, mais estáveis, atraindo mais investimento, trazendo mais segurança. Só que, ao mesmo tempo, nós temos muita coisa que já acontecendo e que precisa de ser bem pensada, precisa de ser bem regulada, e esse painel é sobre regulação. Eu acho que o papel da agência é também, das agências, inclusive a Artesp tem essa preocupação, é de qual os melhores métodos para alcançar o objetivo fim último da regulação, que é o atendimento ótimo do usuário. E nessa seara, infelizmente, o Brasil está muito atrasado no desenvolvimento de métodos eficientes regulatórios. A gente tem, e por várias razões, não apenas por culpa dos órgãos reguladores, mas existe também problemas das demais instituições, incluindo as de controle, bem lembrado pela Letícia, em que gera-se uma instabilidade, uma insegurança na tomada de decisão monumental. Existe uma desconfiança muito grande entre o particular e o público, o setor público, e do setor público com o particular. E pior, dentro do próprio setor público também há uma desconfiança monumental. O órgão de controle não confia no regulador, o regulador não confia no que está controlando, e aí a gente não consegue avançar, não consegue passar adiante, né? Hoje nós temos problemas muito importantes, ou seja, os órgãos reguladores precisam de tomar decisões do passado, do presente, e não conseguem tomar decisão, não conseguem por falta de instrumento, essa é a minha visão, instrumentos adequados, conhecimento e metodologia própria para tomar decisão e também segurança de que aquela decisão que vai ser tomada não será posteriormente objeto de um controle e uma punição pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público. Então, o que nós temos observado? É que deveríamos aproveitar essas novas leis que foram introduzidas na ordem jurídica brasileira e que entregam maior possibilidade de consensualismo, de negociação e de acordo. Nós temos a nova lei das agências reguladoras que o permite expressamente o acordo. Nós temos a consensualidade na LIND e também na Lei de Liberdade Econômica. Então, são instrumentos que autorizam já o administrador público, autorizam o regulador a iniciar com fundamentação e com os parâmetros do momento e tomar decisões que precisam de ser tomadas. Só que essas decisões não podem, e o que se tem mostrado hoje no mundo ocidental, serem tomadas sem que elas considerem a condição daquele regulado também. O regulado, ele é um agente que pode ter gerado algum tipo de desvio quanto às normas reguladas ou às normas contratuais e tem que se investigar qual é a proporcionalidade e a razoabilidade para fins da adoção de alguma medida em relação ao regulado.
Por quê? Quais são as conclusões? É que a finalidade, por exemplo, da aplicação de penalidades, ela não é a de obter uma multa, mas sim de conformar a conduta presente e futura. Então, a conclusão que se tem atualmente, e que a OCDE tem preconizado, assim como estado da arte em regulação em outros lugares do mundo, como o Reino Unido, Austrália, o Canadá, é de que a modelagem de regulação ela tem que considerar o regulado como um parceiro e o regulado deve entender o regulador também como um parceiro. E com muita transparência, procedimentos e métodos transparentes, acompanhado pela sociedade civil e por alguns representantes dos usuários, para que, de forma colaborativa, possam conceber as regras e os métodos regulatórios, as normas regulatórias que vão pautar aquela relação regulador e regulado. Isso, obviamente, para o Brasil ainda é um grande desafio, né? Esse evento que o Jimmy lembrou, ele foi o primeiro evento que nós trouxemos com o intuito de abrir os horizontes do setor público brasileiro. E foi um sucesso. Foi um sucesso porque diversos representantes de órgãos reguladores brasileiros, inclusive da NTT, estiveram presentes lá. O governo federal liderou esse movimento, via Ministério da Economia, com o secretário executivo, mas o próprio ministro participando. O ministro dos Transportes também, extremamente interessado em conhecer mais essas metodologias para poder aplicá-la. O secretário executivo participou de um debate similar como esse. Ou seja, é um primeiro passo que pode gerar uma ruptura dessa desconfiança e quase incapacidade da gente avançar nas pautas já existentes no que tange à regulação do setor de transporte. Obrigado, Alexandre. Giovanni, a Artesp é conhecida por apresentar muitas inovações nos modelos regulatórios de concessões, várias começaram sendo testadas por ela. Queria que você pudesse comentar um pouco como é que é o processo que vocês, a evolução desse processo de convencimento da sociedade como um todo, que vai aí lá do usuário até o próprio concessionário, quem vai participar da licitação, e os órgãos de controle, os governantes. Como é que vocês fazem esse processo de convencimento para implantar inovações que são, enfim, necessárias e vão ser cada vez mais necessárias nos sistemas de concessões, já que, enfim, a cada dia que passa a gente tem algo novo que surge e que pode, em muitos casos, ajudar aí o processo de melhoria de uma concessão ou de um serviço público qualquer. Agradecer à PCR, pelo convite, parabenizar pelo evento, doutor César, mais um ano de evento da PCR, e a todos os palestrantes aqui presentes. Bom, o governo do Estado de São Paulo, e agora tem uma vantagem de ser a última a falar aqui na introdução, porque eu posso resumir um pouco do que foi comentado, mas no governo do Estado de São Paulo, a gente teve, desde os últimos 8 anos e agora, trabalhando uma preocupação muito grande de melhorar a regulação dentro do Estado. A gente pegar os pontos mais críticos que nós tivemos, que nós enfrentamos com a sociedade, e tentar criar inovação e trazer mecanismos novos, não só nos novos contratos, nas novas licitações, com o intuito de levar um melhor serviço para o nosso usuário, porque o momento do Estado de São Paulo é diferente quando se fala do programa de concessões e até pela malha que nós temos, mas também para a gente trazer para o nosso parceiro privado mecanismos e regras cada vez mais claras, onde a gente possa discutir principalmente os pontos de desequilíbrio, de forma mais ágil, mais rápida, criando mecanismos de proteção, de mitigação de risco. Isso que a gente procurou fazer nessas últimas rodadas. Hoje nós estamos praticamente encerrada a 4ª etapa, lançamos uma nova licitação agora em julho, que é uma nova rodada, a primeira licitação do atual governo, do governador João Dória, e o maior lote de concessão rodoviárias do Brasil, 1.273 quilômetros com 14 bilhões de investimentos, e foi procurar trazer alguns pontos importantes nessas novas modelagens para trazer mais clareza e mitigar alguns impactos. Então, já foi citado aqui, por exemplo, a participação do investidor dentro do processo. Então, nós trouxemos a ideia do acordo tripartite,
Então, foi introduzido através de um estudo feito junto com o poder concedente. Para que isso acontecesse, a gente mudou a forma de realizar os estudos, contratamos o AFC, um organismo multilateral para nos ajudar a dar uma visão de mercado. Vamos fazer market sound, escutar mercados, ver os pontos de entrave ou os problemas para novos entrantes e tentar ir destravando isso e melhorando a nossa regulação. Então, o acordo tripartite foi um exemplo. Trazer mecanismos de proteção e mitigação de risco no próprio contrato, isso foi extremamente importante. Começamos com a ideia da proteção cambial e agora, trazendo uma inovação, trazer também a preocupação de como eu mitigo isso para o concessionário, que é o desconto de usuário frequente. Essa nova licitação, que é o lote Piracicaba Panorama, o lote Pipa, o usuário vai ter um desconto, o usuário de passeio, para quem não conhece, terá um desconto. A cada passagem dentro do mês calendário, ele tem um desconto para chegar próximo, na média de 30 passagens, a tarifa pelo trecho percorrido. E essa incerteza, esse risco que poderia ser levado para o novo concessionário, foi colocado uma forma de mitigação. Nós temos dentro do contrato a forma de mitigar esse risco e trazer isso de forma ponderada para o Estado ou para o concessionário, usando a própria outorga variável e criando mecanismos numa conta centralizadora de rapidamente fazer os desequilíbrios quando for o caso. Também, como citado, nessas revisões ordinárias, o contrato de 30 anos é muito tempo e a sociedade pede por novas implementações, o governo deseja novos investimentos e a gente precisa trazer clareza nisso, porque se for discutir como era discutido até então, fica uma discussão muito difícil com a sociedade, com as concessionárias, com os órgãos de controle, até a gente poder fazer uma inclusão de uma obra. E quando você traz isso já regulado no novo contrato, com regras claras, colocando limites até de extensão de prazo, colocando as condições que isso vai ser aferido ao longo do contrato, que nós receberemos as contribuições da sociedade para atender a melhor forma possível o usuário, você melhora o contrato e consegue trazer uma evolução significativa. Então, a revisão ordinária ajuda muito nisso, onde o próprio concessionário participa do processo desde o início até a seleção final do que vai ser reequilibrado e das obras que eventualmente podem ser incluídas. Então, foram mecanismos que ao longo do tempo nós fomos criando, um trabalho muito grande de toda a equipe da agência, com uma proximidade do governo com as concessionárias, para pegar todos os pontos onde havia ou um déficit de regulação, né, uma lacuna na regulação, ou uma necessidade não só dos nossos técnicos, mas também das concessionárias, para a gente trazer esses mecanismos com discussões do governo e melhorar o processo. Um outro exemplo que nós debatemos muito com as concessionárias e sabemos que é crítico, que vem ao longo do tempo, é a questão da aprovação de projetos. Então, o que a gente consegue melhorar? Então, trouxemos para o novo lote o processo de acreditação de projetos, usando ferramentas como o BIM para acelerar a análise e aprovação desses projetos. Então, são medidas que você consegue avaliar, estudar e ir melhorando ao longo do contrato nessa parceria que a gente procura fazer, não só com o próprio Estado de São Paulo, que tem essa abertura para isso, com os concessionários e com o mercado, com eventuais entrantes. E sempre uma preocupação muito grande de manter a autonomia e o papel da agência. Então, quando você traz mecanismos como da conta centralizadora, você consegue dar para a própria agência um papel muito mais claro e uma agilidade maior de discutir os desequilíbrios do contrato e rapidamente tentar levar mecanismos que possam reequilibrar o contrato de forma mais ágil. E o governo tem sido disposto a isso. Isso é importante para a gente melhorar cada vez mais a regulação. É um passo longo, mas a gente vem conseguindo trabalhar nesse aspecto. Obrigado, Giovanni. Bom, eu vou voltar para o Mário aqui, agora a gente vai cair um pouco para a realidade. 2016 para 2017, ali o Congresso aprovou uma lei permitindo que se houvesse o que chamava de devolução amigável dos contratos de concessão, criando aí um mecanismo. O Congresso é a casa mais alta, enfim, faz as leis do país. Estamos há 3 anos num processo que não termina, e está sempre, na minha visão, todos os lados estão procurando apontar o dedo e encontrar um culpado sem encontrar uma solução. Como é que você, enfim, que está agora lidando aí com a parte, talvez que seja a etapa final, como é que você vê isso? E o que vai ser possível fazer
para que se solucione esse problema, que é um problema grave aí no sistema de concessões. Bom, antes de fazer a resposta, queria só colocar algumas posições aqui, que eu não coloquei todas as mudanças que o novo modelo está aí. Umas muito significativas, até, vamos dizer, na terceira fase, foi exigido que a concessionária duplicasse o trecho todo em 5 anos. Agora, nesse novo modelo, vão ser obras por ciclo, vão ter obras que serão feitas no 20º ano. Isso, em função, até com a posição do país, com essa recessão que a gente vive desde 2016, e trouxe total desequilíbrio para as concessões, né? Então, nós temos a maioria das concessionárias inadimplentes, virou uma avalanche de multas que a NTT vem tomando, e estamos aí com esse imbróglio, vamos dizer assim. Quais são as saídas, né? A gente estudou e está em discussão com o Tribunal de Contas sobre a revisão quinquenal, que permitiria algum ajuste, e agora, como citado aqui, a nova lei que permite a devolução amigável da concessão. Então, N situações que, estou dizendo, a nova modelagem prevê, eu não disse aqui porque são Ns, né? Mas o mercado todo conhece, inclusive, repito, nada ainda está cravado porque está em fase de audiência pública e de contribuições. Uma outra colocação, o colchão, eu acho fundamental. Inicialmente, ele vai servir para a parte cambial, mas, se não for utilizado, ele vai servir para as revisões quinquenais ou para algum desajuste. Isso eu te garanto, que ele vai poder ser usado como um colchão para o equilíbrio do contrato, né? Mas, inicialmente, a previsão é cambial. Não sendo utilizado para isso, ele vai permitir que se use isso para algum ajuste. Bom, em relação à lei, essa lei é uma lei antiga, ela demorou muito, então isso gerou uma insegurança, de certa forma, no mercado, e agora sim saiu o decreto do governo, um decreto que também coloca algumas regras e coloca que as agências reguladoras vão construir isso. É uma coisa nova, vamos dizer, todo mundo aqui está estudando ainda, e é uma forma que a gente está preparando uma resolução, a NTT, que vai disciplinar como vai ser feita essa devolução amigável. A devolução amigável, vão ter alguns pontos, que podem ser pontos cruciais. Um deles é, qual o valor da indenização? Essa é a primeira pergunta que todo mundo... Como vai ser calculado? Hoje está muito claro pela regulamentação do decreto que nós vamos contratar um agente externo, vamos dizer assim, um auditor externo para que faça todo esse levantamento de estudos. E aí sim nós vamos fazer todas as ponderações, vamos fazer um novo formato dessa concessão, porque ela vai durar. Essa concessão, não mais uma concessão com investimentos, e sim com manutenção, até que se contrate um novo concessionário. Ou seja, até o valor dessa indenização, possivelmente ele vai ser uma obrigação da outorga do novo concessionário. Então, são instrumentos, mas é uma coisa muito inédita. A lei é antiga, mas o decreto com a regulamentação saiu recentemente. A NTT está estudando, estamos preparando a resolução, e vamos, sim, começar a fazer todos os estudos. Vamos contratar auditor independente, vamos estar discutindo isso com todos os concessionários. Aliás, a política do nosso ministro e de todos nós hoje é muito o diálogo, né? A gente quer construir, inclusive, o diálogo para ajustes com o Tribunal de Contas da União, porque, veja bem, nós já estamos discutindo N fatores, porque a hora que eu terminar o relatório que eu vou querer para a concessão, eu tenho que pedir aprovação para o Tribunal de Contas. Então, chega lá, muita coisa já está sendo discutida e já está sendo harmonizada. Veja bem, eu encaro o tribunal, lógico, com a sua função de controle, mas a finalidade deles e nossa é a mesma, só que nós precisamos achar o ponto exato, porque hoje, se é um agente público, até o nosso próprio técnico, todo mundo hoje tem receio de como atuar, de assinar, de acontecer, opa, como é que será? Será que isso vai ser aprovado, não vai? Então, de certa forma, o gestor público ele ficou um pouco, vamos dizer assim, apreensivo. Mas eu vejo que, repito, o diálogo é uma coisa importantíssima. E isso a gente vem fazendo com o usuário,
com os concessionários, com os órgãos de controle, com o Ministério Público, enfim, a gente vem discutindo muito para que isso minimize futuras ou bloqueios ou perda de tempo. Quanto mais a gente tiver já encaminhado em comum acordo com os órgãos de controle, nós vamos ganhar tempo para isso. Tá? Então, a lei é uma lei que ainda é nova. Estamos construindo a formatação e como ela vai ser aplicada. Tá? Então, isso é uma resolução que nós próprios ainda estamos estudando. Mas é uma das alternativas para resolver o problema da terceira etapa, porque quase todas as concessões hoje estão inadimplentes, por não conseguir recurso de crédito, função da recessão, não execução, não cumprir o prazo de 5 anos de duplicar praticamente 100% da rodovia. Isso realmente é uma exigência que não tem muito o porquê disso. Já na que nós fizemos anterior a essa, os investimentos são por gatilho, ou seja, quando se atinge um determinado nível de serviço que exige uma intervenção, aí sim aquela obra já é exigida a partir daquele momento para voltar a um nível de serviço de qualidade. Tá. Casaniga, para você, quando você está lá dentro de uma concessão, o que é pior num caso como esses de conflito? É uma solução ruim ou uma não solução? O que é o mais doloroso? Olha, Dimi, a pergunta é muito difícil. O ideal é uma solução adequada, né, para os problemas, né? Mas eu reforço um pouco nessa linha que alguns projetos ou alguns projetos de concessão podem encontrar pelo caminho uma condição de não viabilidade, né, por diversas razões. Atrasos de licenciamento ambiental, mudanças de entorno, às vezes até não cumprimento por parte do poder concedente de alguma premissa do contrato, né? Então, acho que olhar permanentemente, de um lado, para a execuibilidade e viabilidade empresarial daquele contrato é necessário, e, do outro lado, equilibrar isso com os benefícios para o interesse público, que é outro pilar fundamental na boa equação da gestão contratual de contratos de concessão de infraestrutura, né? Então, eu entendo que esse decreto que o governo federal coloca agora já representa um avanço, né? Ele traz, por exemplo, algumas medidas para culminar num aditivo contratual que consolide a posição daquele projeto, o estágio daquela concessão, mas é muito necessário combinar isso com a regulamentação, a resolução que vai definir com clareza, ou deveria definir com clareza, como é que se ressarce o empreendimento daquilo que foi feito, daquilo que foi investido, daquilo que foi prestado de serviços, né? Então, eu acho que para projetos de longo prazo que, por algum motivo, que foge às vezes à alçada da concessionária e às vezes até do poder concedente, encontrem pelo caminho razões de falta de execuibilidade e inviabilidade da sua continuidade, essa pode ser uma das soluções, né? Eu volto um pouco ao item anterior, se me permite, e até para relembrar um pouco da necessidade de aperfeiçoamento regulatório, relembrar um pouco o que foi colocado no documento do ano passado da BCR, Novos Caminhos, né? Da necessidade fundamental de se analisar, né, os processos administrativos que avaliam o contrato de concessão de uma maneira uniforme, de uma maneira sequencial. É muito necessário também definir prazos para essas análises. Hoje, as concessões, de uma maneira geral, esbarram, junto com as agências e o poder concedente, nesse desafio de ter prazos de análise dos processos administrativos que permitam continuidade da viabilidade. Às vezes, essa demora ou esse atraso também pode indicar algum problema de viabilidade. E, por último, o que eu falei na menção anterior, a necessidade de olhar para os temas regulatórios, né? Se algum tema regulatório que causa algum desequilíbrio, o reconhecimento do desequilíbrio deve ser tempestivo e o consequente reequilíbrio também o mais rápido possível. Isso dá a disciplina adequada. Vou aproveitar e passar para a Letícia aqui, então, que é
queria que você falasse um pouco sobre quando a agência, a atuação da agência não acontece e é necessário ir ao judiciário ou outras instâncias e colocar mais gente dentro do processo. Por que isso é necessário? Isso é bom? Ou é melhor ter uma agência que resolva e seja autônoma e possa dar a solução para os problemas? Bom, estou aqui dividindo essa mesa com 2 diretores de agência que eu frequento muito, que me conhecem bem. Eu sou uma advogada de busca de diálogo, de busca de solução. São contratos de longo prazo, que são muito, apesar de ser advogada, eu acho que a judicialização, sobretudo quando é muito longo, é muito ruim. Acho que é importante que o contrato, que as partes, para usar um tema em voga, sejam empoderadas, ambas, para construírem, né, como falou o Alexandre também, as suas soluções. Então, eu sempre vi, com relação a ambos também, já tanto advogo procurando soluções, mas já judicializamos. Aqui todo mundo é bastante maduro profissionalmente, isso não é visto de um modo ruim, está sempre cada um fazendo o seu papel, atuando do melhor modo possível. Eu vejo a judicialização, e aí eu falo nem judicialização, o contencioso, seja para o judiciário, seja a arbitragem, como uma última alternativa. O ideal, e até nesses casos todos, aí estou lembrando de 2 casos recentes, foram casos que a gente tentou e evoluiu bastante, inclusive com as agências reconhecendo uma série de coisas em favor das causas que eu estou advogando, da agência mostrando ali o seu papel mais técnico, mas que por uma razão ou outra a solução não tinha como vir, e a gente teve, em ambos os casos, que judicializar, e até uma judicialização para que se garanta, nem que seja até uma oportunidade de que se crie ainda alguma solução que não seja ditada por um terceiro que conhece muito menos desse contrato e dos fatos relacionados a eles do que nós que estamos aqui, que estamos do outro lado, né? Nesse sentido, a devolução ela aparece como uma alternativa. Eu acho também que é uma alternativa que não é... Estamos falando da devolução de um ativo, né? Eu gosto de pensar que as coisas que começam deveriam continuar. Acho que os contratos têm mecanismos para serem alterados, para serem adaptados, mas, de fato, para alguns ativos em que não tenha solução alguma, ela pode ser uma alternativa. E aí é que vem. A devolução amigável é também um acordo. Para que ela seja viável, ela precisa ser boa para as 2 partes, senão o caminho será esse da judicialização que já está ocorrendo. E daí, quando a gente caminha para judicializações, eu acho que fica muito ruim, tudo para. Né? De ambos os lados, se tem muito fato, muito argumento, muita questão para ser discutida. Então, é ruim, de fato, que não se chegue a um consenso. Agora, para que a devolução seja uma alternativa, de fato, me parece que o ponto-chave é o ponto da indenização. E é um processo delicado, porque, de fato, já no momento do aditivo, tem que ter um consenso sobre essa indenização. Atualmente, e daí eu peço ver, né, o doutor Mário, a resolução que a ANTT, né, estamos falando aqui de rodovias, colocou, não vem satisfazendo o setor, porque tem um limitador em cima dos estudos que foram feitos do governo. Porque o que eu ia já comentar é que a ANAC não tem esse limitador. Fico feliz de ter essa novidade, que é algo que propicia que as concessionárias que tenham interesse analisem essa possibilidade. E é algo relevante, porque o decreto contém um dispositivo que vai se chegar a um valor e que qualquer discussão desse valor vai parar em arbitragem, que é algo que demora muito. Então, de lado positivo, eu acho que tem alguns outros mecanismos alternativos de solução de controvérsia, como, por exemplo, a mediação. No Estado de São Paulo, a gente está tendo algumas experiências positivas nesse sentido, né, doutor Giovanni, de se chegar a uma solução conversada, porque tem muita coisa que é difícil de pôr alguém arbitrando. Para dar um exemplo, multas, né, vai ser abatido da indenização o valor das multas. O que são multas?
Autos de infração não são multas. Autos de infração é um princípio de um processo sancionatório no qual já haverá todo um procedimento, inclusive uma possibilidade de recurso judicial. Então, para que se chegue a um consenso nisso, vai ter que ter um arranjo de duas partes, né? Por outro lado, o que eu gostaria de elogiar no decreto, ele tem duas medidas que são interessantes. A primeira, de que essas multas vão ser abatidas no momento final de acerto de contas e não imediatamente, porque, de fato, algumas medidas, se fossem feitas, acabavam com a concessionária, ela não teria tempo para continuar a manter, e também que os descontos de reequilíbrio serão aplicados ao final. O que me surpreendeu, eu havia entendido numa primeira interpretação de que esse desconto seria acumulado e aplicado ao final, mas a gente teve num evento outro dia e a secretária Natália Marcaça estava falando que não, que, na verdade, vai ter uma suspensão, que ele não vai ser computado, mas que só ao final vai ser aplicado, não vai ficar acumulando. Então, aí, mais uma chance de ser algo que possa interessar algumas concessionárias. Em relação a outros ativos, sobretudo os ativos mais maduros, acho difícil que a devolução seja uma solução, porque a indenização é grande, tem muita coisa feita e tem os próprios contratos têm mecanismos aí interessantes para que se possa rediscutir, reequilibrar e reajustar para que eles sejam postos aí na sua continuidade, que é sempre o melhor caminho aí para todos os envolvidos, na minha opinião. Bom, Alexandre, eu vou já começar a colocar a pergunta do público, já que nosso tempo já está começando a se encurtar. Há uma tendência em países com maior tradição em regulação de mudança de cultura para que as parcerias público-privadas aconteçam com base em confiança, incentivos para maior eficiência e controle de penalidade. Eficiência do que no controle e penalidade. Como é que isso está colocado no Brasil? Qual é a distância que a gente está nisso aqui no Brasil? Bem, a distância é enorme. Hoje, no Brasil, existe uma visão de que a estrutura regulatória tem que ser comando, controle e punição. E ela acaba por vários problemas incidentes dentro da estrutura de processo. A processualização ela é muito ruim. Então, aquele sentimento que foi colocado de que o silêncio da administração, a administração não decide, e, eventualmente, quando decide, a estrutura processual ela não permite que aquele que recebe a decisão se sinta legitimado, aquela decisão legítima, uma decisão que deve, de fato, ser cumprida, porque existe pouco espaço de diálogo, de oralidade, de consensualidade, de equilíbrio, de bom senso. E isso não apenas por culpa do regulador, ele tem uma parcela de culpa, mas também pelo que o Mário colocou, do medo que ele possui de vir a ser punido, como a gente falou. Então, hoje nós temos uma distância muito grande. O que se faz, né, no mundo moderno, atual? E eles têm medido isso com muita precisão. A criação todas as regras que vão ser criadas, inclusive as regras decorrentes de processo de punição, elas devem ser feitas em ambiente de colaboração, em ambiente que se senta e se debate, se discute com os elementos concretos, aqueles que são comprováveis, que geraram eventualmente o dano ou que geraram o desvio da regra regulatória. Se identificado que esse desvio ele não é um desvio decorrente de má-fé deliberada, mas muitas vezes por questões que ultrapassam decorrentes de planejamento errado ou de alguma premissa, como o que nós estamos vivendo bastante atualmente, o que o órgão regulador faz? Ao invés de buscar a mera punição, ele então estabelece quais são os mecanismos de ajuste para fins de olhar para o futuro. Então, vamos resolver essa situação, estabelece-se um mecanismo aceitável e proporcional, pune-se menos e aceita-se mais compensações, reestabelece regra regulatória e olha para frente e vamos seguir. Se lá na frente volta a ter o desvio, identifica-se a razão do desvio, volta a corrigir, caso aquilo tenha sido falta de planejamento, se for má fé, aumenta-se a punição, porque há reincidência e assim sucessivamente. Com isso, o que se tem? Se tem maior capacidade de conformar comportamento do regulado e ajudar o regulador na própria condução da sua atividade.
Isso, por que nós estamos muito distantes? Porque, infelizmente, o setor regulatório brasileiro, ele ainda é fraco. Nós ainda não adquirimos, e estamos tentando, a nova lei tenta ajudar, nós não temos a posição do órgão regulador técnico, altamente técnico, se sentindo independente do poder político, do governante do momento, com orçamento próprio e capacidade de tomar decisão, mesmo que um órgão de controle como o TCU venha a não concordar, mas aquilo é uma decisão técnica, embasada e motivada. Enquanto nós não resolvermos essas pontas, dar mais autonomia, independência, condição de decisão dos órgãos reguladores, a gente vai ficar com dificuldade de implantar esse estado da arte da regulação, né? Mas temos que trabalhar, e isso é importante porque esse é um envolvimento tanto do setor privado quanto do setor público. Só fazer um rápido comentário: o setor privado, para que ele consiga atender a esse modelo de regulação, ele também tem que aperfeiçoar a sua estrutura de governança. Os seus sistemas internos de governança e de integridade têm que ser cada vez mais transparentes, mais ativos. As estruturas de gestão interna têm que ser mais eficientes para dar resposta para o próprio regulador, né? Então, movimento de ambos os lados. Essa é a percepção que eu tenho. Obrigado. Giovanni, também vou passar para você perguntas do público, mas estou vendo aqui pelo tablet como é difícil a sua vida. Tenho aqui perguntas falando se incentivando os mecanismos de, por exemplo, de prazos variáveis de contrato para equilíbrios, como é no Chile, e outros criticando essa medida, dizendo que elas tira a competitividade dos certames e pode ter problemas. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco isso. Como é que, para vocês lá, funciona esses mecanismos de prazos e recolocação de obras, que são perguntas frequentes aqui no painel. Bom, a questão de prazo dentro da regulação é extremamente importante, né? Então, pelo que eu entendi da pergunta, a preocupação um pouco da participação do processo licitatório e do ao longo do contrato também, né? Exatamente. Então, começando pelo processo licitatório, a nossa preocupação durante a modelagem é trazer as condições melhores para que todos possam participar. Então, desde o processo dos estudos, desde a criação de um data room para disponibilizar documentos, tanto na língua portuguesa como na língua inglesa, pegando dados não vinculantes até o processo de licitação e colocando à disposição dos interessados. E isso é muito importante porque dentro do Estado de São Paulo e mais recentemente, nós vimos um processo, inclusive, de contratos que se encerram e a gente parte por uma nova concessão, onde o antigo concessionário também tem a condição de participar, o grupo, né, do antigo concessionário, e tem essa preocupação de dar as melhores condições para que todos possam analisar o projeto e ter condições iguais de participação. Nesse novo lote de concessões de Piracicaba Panorama, o PIPA, por exemplo, nós colocamos praticamente 127 dias, desde o momento da publicação do edital até o recebimento das propostas. Todos os documentos não vinculantes já estão disponíveis no data room e a gente vem implementando isso. O próprio mecanismo de proteção para o desconto do usuário frequente foi uma medida importante para ser colocada no processo, para trazer competição de forma igual a todos. Para que todos, independente do seu nível de conhecimento do atual trecho, ou do trecho que hoje está sob concessão, consigam equalizar isso dentro das suas propostas e colocar propostas de maneira justa. Então, são medidas que o Estado vem colocando aí dentro, através da agência, para a gente se preocupar com essa participação igual a todos. E aí colocar dentro dos mecanismos os prazos para a gente poder deixar claro para todo mundo como isso vai ser operado ao longo do tempo. Quando se coloca isso dentro da nova licitação, isso fica muito claro, como vai ser tratado cada ponto e as regras para isso, a gente melhora ao longo do próprio contrato. As ideias, como eu comentei, de você ter uma plataforma mais rápida e ágil para aprovação de projetos. Você, por exemplo, temos agora os indicadores de desempenho, onde na nova licitação nós já aprendemos com um passado recente, que é a quarta etapa, e já melhoramos, colocando planilhas mais detalhadas de como apurar, como medir. Isso tudo ajuda
para que todos que participam e depois dentro do próprio contrato a gente consiga ter marcos regulatórios mais bem definidos e prazos de forma mais clara atendidos. Acho que de forma, resumir se eu entendi bem a pergunta, acho que a gente consegue caminhar e o que a gente já vem aplicando dentro do Estado de São Paulo. Bom, a gente está se aproximando aí já do final aqui da palestra e eu queria abrir um minuto para que cada um de vocês pudesse, enfim, concluir as falas e o nosso debate aqui com uma perspectiva, o que seria o ponto mais importante para a gente atacar, seja o governo, sejam as empresas, o Congresso, para que a gente tenha, sei lá, na próxima geração, em 5 ou 10 anos, uma regulação aqui adequada e que possa, enfim, ampliar ou melhorar o nosso desenvolvimento no setor. Mário, você pode começar. Bom, eu para finalizar, eu acho que nós temos aí algumas condições cruciais. Primeiro, esses contratos da fase 3, que a gente tem que buscar uma solução, ou devolução, ou revisão quinquenal de acordo com o que o Tribunal de Contas aceite. Nós temos que buscar uma alternativa de resolver esse problema. Eu, mais uma vez, afirmo, a devolução amigável para a relicitação é uma coisa nova. Então, como sendo uma coisa nova, ainda nós estamos criando ela, né? Vamos esbarrar, acho que em N barreiras aí, que vão ser pontos de interrogação, que nós vamos estar construindo todos em conjunto. Nova regulação, acho que a gente vem aprimorando e temos cada vez mais que aprimorar os modelos. Eu acho que esse modelo que nós estamos lançando agora é uma evolução muito grande e, mais uma vez, eu digo que eu acho que vai dimensionar, vai mitigar um pouco a matriz de risco. Já é um grande avanço. Não vamos só parar isso. Também temos que olhar um pouco. Eu, dentro da agência, a gente está procurando reestruturar a agência, porque nós também temos nossas falhas. Nós estamos buscando a reorganização da agência. Um dos exemplos eu vejo que é um ponto crucial na área de rodovia, principalmente, a demora que a agência tem para aprovar os projetos de execução. Nós já estamos partindo agora para exigir projetos certificados, que vai diminuir muito o nosso trabalho de aprovação. Nós vamos começar a exigir certificadora na apresentação de projetos. Nós temos que melhorar muito a nossa fiscalização. Hoje, infelizmente, a agência tem mais de 700 cargos vagos, que a gente não conseguiu buscar novos concursos desde 2015 para frente, infelizmente, pela recessão que o país tem, mas a gente partiu de 12 concessões de 2012 para 20 concessões agora. E vamos, se Deus quiser, até o ano que vem, para mais de 23, 25 concessões, com a mesma estrutura. Então, nós temos que nos reorganizar para sermos mais efetivos também. Então, veja bem, o marco principal, a regulação é fundamental. Um contrato bem ajustado, com diretrizes, com normas. Por exemplo, nesse nova modelagem também, as revisões quinquenais já vão vir muito mais detalhadas. Então, tudo isso vai ajudando que a gente chegue a cada vez mais a um modelo melhor. Então, eu acho que a gente tem que manter isso e buscar junto volto a dizer, no diálogo, de uma construção conjunta para que a gente chegue ao modelo ideal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jimmy. Eu reforçaria muito esses aspectos de que o aperfeiçoamento regulatório passa por encontrar contratos cada vez mais claros, difícil ou fácil, é importante que ele seja claro, né? E ao ser claro, ele abre toda uma sequência, como eu mencionei anteriormente, que eu acho que é muito saudável para o segmento e para a necessidade de investir em infraestrutura no Brasil, que é processos administrativos também mais simples, mais diretos, mais objetivos, mais uniformes. Eu acho que o aperfeiçoamento passa por definições de prazos de análises claras, seja de processos, seja de projetos, né? Para que a vida do contrato tenha uma regularidade e uma previsibilidade. E, por último, reforço esse aspecto, né? Que é a disciplina de reconhecimento de desequilíbrios, seja de um lado ou seja do outro, e o reconhecimento do
competente e reequilíbrio também, seja de um lado ou do outro. Eu acho que esses 3 aspectos, que estão muito bem mencionados também, reforço isso, convido a todos que voltem a ler esse material dos novos caminhos que a BCR apresentou ano passado. Acho que ele traz essa essência do que seria um olhar de aperfeiçoamento regulatório daqui para frente. Esses pontos são fundamentais para que se conquiste um estágio superior ao que nós estamos hoje e que consagre aí toda a história de concessões de infraestrutura no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Casamiga. Letícia, por favor. Bom, sobre aprimoramento regulatório, eu acho que todas, não só as 2 agências aqui representadas, tanto no plano dos modelos de contratos como das resoluções, também têm estado muito produtivas, e daí o que me preocupa é que, por vezes, aparece um certo viés punitivista, que é um ambiente ruim para a gente desenvolver regulação, né? Eu não acho que é tanto da parte da agência, mas mais de quem controla a agência que fica ali preocupado, né? E que a agência, no fundo, é importante que o papel da agência na estrutura, foi isso que eu trabalhei no meu doutorado, é isso que a gente vê no direito fora, né? A agência não está ali para cuidar, para ser do lado do governo, não é ao lado da concessionária, não é ao lado também do usuário. Às vezes eu vejo, não, é o usuário. Não, o usuário tem a sua defesa, tem o PROCON, a agência cuida de um setor, a agência cuida do Instituto da Concessão, setorialmente aqui, falando, as 2 trabalham mais com concessão. Então, num país que espera contar com concessões como um mecanismo para desenvolver a sua infraestrutura, é muito ruim que seja feita uma regulação considerando que a concessionária é uma inimiga, que a concessionária tem que ser tolhida. Então, algumas regras do tipo, que tem um pouco nos novos modelos, que quando é para o lado da agência, ela consegue resgatar aquilo rápido, quando é do lado da concessionária, ela guarda a próxima quinquenal para ter o benefício. São regras complicadas, né? Por que isso? Por que não manter uma igualdade entre os polos que a agência regula, né? Por que não criar um processo que seja um devido processo revisional, em que as contas precisem ser ajustadas adequadamente dos 2 lados, né? E eu acho que é isso um pouco que o judiciário vem reconhecendo também, que, na verdade, não se pode ter um efeito muito negativo sem que o lado potencialmente positivo seja liquidado. Então, acho que um aprimoramento nesse sentido é muito bem-vindo. E sem prejuízo de que alguns aprimoramentos têm sido feitos, que eu fico, só para citar mais uma inovação muito positiva em ambos modelos, e que estão nesses sob consulta pública, é a figura dos dispute boards. Eu acredito muito nesse mecanismo, sou uma defensora desses mecanismos de longa data, que são mecanismos que funcionam, que vão acompanhando o contrato e que eu acho que ajudam a resolver fazer com que essas pendências sejam liquidadas de modo célere e que ajudam também a dar apoio novamente para os 2 lados, né? Para os técnicos da agência, para os diretores, para as concessionárias. Então, esse tipo de mecanismo eu acho que ajuda a governança, acho que é um aprimoramento muito bem-vindo, num país em que, de fato, as concessões já foram apontadas aí como principal mecanismo. Tem uma série de leis agora, tem uma comissão especial do Legislativo, que está com uma série de propostas de alteração na lei de concessões, na lei de PPPs, e o que se tem falado é bastante nisso, nessa questão de se tentar manter aí uma igualdade de decisões e de trazer às agências o conforto para que elas possam atuar, porque sem agências fortes, de fato, é difícil a gente pensar em segurança jurídica, em contratos que... E cada vez mais eu tenho a convicção de que a segurança jurídica ela não vem de um dispositivo legal ou de um dispositivo contratual em si mesmo considerado. Ela vem do modo como se aplica a lei e do modo como se aplica o contrato. E, para isso, o papel das agências realmente é fundamental para o desenvolvimento do nosso setor. Obrigado, Letícia. Alexandre, por favor. Bem, faço de todos aí as minhas palavras, quase que somatório. Eu vou tentar contribuir com o que é superar o clima de desconfiança. Eu acho que é claro, a gente precisa superar esse clima. E talvez uma forma de superar é implantar canais de diálogo.
transparentes, né, para a interação entre os interessados, como a Letícia colocou, de todos os interessados envolvidos, para discutir e melhorar a solução de conflitos, que hoje a gente não consegue solucionar os conflitos. Para que a gente consiga isso, a gente precisa de fortalecer as agências, como o Mário bem indicou, de profissionais técnicos qualificados e garantir que, quando a agência é bem estruturada e independente, as suas decisões sejam rígidas e não venham a ser modificadas com tanta facilidade por qualquer técnico de outro órgão de controle ou por alguma má compreensão de um representante do Ministério Público, por exemplo. Precisamos de acreditar, né, que esses órgãos de controle cuidem de evitar que as agências sejam capturadas por determinados setores. Mas, se não identifica nenhuma captura dessas agências, que garantam que as suas decisões, produzidas por técnicos competentes, bem avaliadas, em um ambiente de diálogo, de solução de conflitos adequado, num processo amadurecido, faça com que essas decisões sejam respeitadas, né? Acho que esse é um caminho para a gente construir a curto prazo. Nem acho que precisamos de longo prazo para isso. As últimas 3 leis que eu mencionei, recentes, do ano passado e as 2 desse ano, já nos dão elementos para garantir esse tipo de posição das agências reguladoras. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Giovanni, por favor. Você Primeiro agradecer, logicamente, todo o Congresso, agradecer a todos aqui presentes e, pegando, né, o que o próprio Mário comentou e compartilho com ele a necessidade das próprias agências reconhecerem os erros internos e procurar melhorar, trabalhar na regulação com um esforço muito grande nosso, de sempre procurar trazer mecanismos novos para o contrato. Mas um ponto que eu acho importante para a gente melhorar e ter contratos cada vez mais firmes, importantes e agências cada vez mais fortes é a questão dos órgãos de controle. Infelizmente, a gente vem vendo uma certa sensibilidade muito grande para os dirigentes, né? Mário e eu compartilhamos disso, porque vem cada vez mais difícil, e a gente tem um esforço muito grande de melhorar os contratos, melhorar a regulação, precisamos ver como melhorar o diálogo com os órgãos de controle e também ou auxiliar ou trazer esses órgãos de controle nessas inovações. É muito difícil quando você consegue, para melhorar um contrato, trazer uma inovação, e assim que o contrato está assinado, vem o Tribunal de Contas questionando tudo que foi feito e trazendo conceitos antigos, que acabam complicando essa evolução. Eu sou totalmente favorável aos órgãos de controle, eu acho que eles estão aí, são órgãos muito experientes, e tem que existir, tem que auxiliar o processo regulatório, mas a gente precisa melhorar essa relação. Tem um caso bem atípico, para citar rapidamente, em São Paulo, recente, um contrato de concessão que depois de 6 anos vem um órgão de controle, decide que a licitação é irregular, a agência é obrigada a se mobilizar para se defender, esse mesmo órgão de controle fala que a ampliação principal é execuível, e passa-se 8 anos, vem outro órgão de controle e fala que aquilo é inexequível, abre processo contra dirigentes, técnicos, e você cria um ambiente muito complicado para uma agência trabalhar de forma séria, para os seus técnicos muito bem capacitados trabalharem de forma séria. Então, um ponto importante que eu acho que tem que evoluir também são os órgãos de controle, fazer com que todos evoluam para a gente trazer cada vez contratos mais sólidos, uma segurança jurídica melhor para as concessões no país. Obrigado. Obrigado.